Seja dada ao nome de Jesus, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Por isso que nós estamos nesta noite aqui, porque o Senhor quis que nós estejamos aqui para glorificá-lo, para adorá-lo na beleza de sua santidade. Capítulo 3 de Gálatas. A experiência dos Gálatas. O versículo de número 1 do capítulo 3, Paulo começa dizendo assim: ó insensatos Gálatas. Insensatos Gálatas, quem vos fascinou, quem vos instigou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado. Então Paulo está dizendo, chamando os Gálatas de insensatos, porque eles deixaram-se seduzir, para não ouvir e praticar o Evangelho verdadeiro, onde Paulo apresentou Jesus Cristo como sendo crucificado, Jesus Cristo sendo feito como maldição em nosso lugar. Então Paulo começa censurando os Gálatas, porque eles são inconstantes. Uma pessoa inconstante que muda rapidamente a sua opinião e a sua convicção. Aí no versículo 2 Paulo diz assim: só quisera saber isto de vocês, de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Louvado seja Deus. Então, alguns judeus que entraram no meio da igreja dos Gálatas fizeram que esses gentios voltassem ao rito do judaísmo, seguindo a letra, seguindo os rituais que era imposto. E Paulo pergunta para os Gálatas, dizendo: se é pelo Espírito que eles receberam a mensagem, ou pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Então, o crente verdadeiro, o crente autêntico, o crente 100%, ele vive pela fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vivemos pela fé em Jesus. Nós não vivemos por rituais, nós não vivemos por invenção de doutrina religiosa, nós não vivemos por tipos de invenção, nós vivemos pela pregação do Evangelho, que aponta a Cristo, a qual Ele morreu na cruz do Calvário, Ele desceu à sepultura, mas no terceiro dia Ele ressurgiu e hoje Ele está vivo para todo sempre. E os verdadeiros crentes creem nisso pela fé, não é verdade? Nós cremos pela fé. Se não tivermos fé nesta palavra, nós estamos correndo em vão, nós estamos perdendo tempo. Graças a Deus que esse pequeno grupo de pessoas que aqui está, e essas outras demais pessoas que nos ouvem, seja a transmissão ao vivo, ou passando pelas ruas, pela rua aqui na frente, ou ao lado, ao fundo, se você crê em Jesus pela fé, você será justificado, você será perdoado. Então Paulo repreende os Gálatas, e Paulo diz: eu só quisera saber isso de vocês: recebeste o Espírito Santo
Você recebeu o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A Bíblia fala que a fé, ela nasce por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É pela pregação do Evangelho, é pelo anúncio, a notícia. O Evangelho significa a boa notícia. Quando você fala que você está pregando para alguém, você está dando uma boa notícia para aquela pessoa, as boas novas de salvação. Você é um pregador de boas novas de salvação. A pregação se consiste em Cristo ressurreto. A pregação se consiste em Cristo no centro. E todavia os crentes verdadeiros, eles adoram a Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você tem pregado as boas novas? Você tem levado a notícia de Deus para os enfermos? Tem pessoas que têm a oportunidade de ter a pessoa do lado, sabe que o miserável está sofrendo, mas ele não tem coragem de pregar. Não é verdade? Não tem coragem de pregar. O camarada está lascado, quebrado, está morrendo, está com câncer, está com AIDS. O camarada está drogado, o camarada está viciado no álcool, mas o camarada não tem capacidade de dizer que Jesus ainda cura e salva e transforma. Não é verdade? Estas pessoas que são pessoas que precisam ouvir a mensagem da salvação. Eles precisam ouvir as boas novas, como Gabriel levou as boas novas para Maria, e ela aceitou, aleluia, a mensagem de Deus no seu coração. E igualmente, não é diferentemente dos nossos dias. Nós temos que aceitar a palavra de Deus como as boas novas para as nossas vidas. Então nós estamos aqui pela fé. Nós não estamos aqui porque nós somos religiosos. Eu tenho uma religião. O crente não tem religião. O crente autêntico não professa uma religião. O crente, ele tem um Deus na sua vida. O crente, ele adora um Deus. O crente verdadeiro, o crente 100%, ele não tem vários altares, ele tem um único altar, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós levantamos um único altar. O altar é o Senhor Jesus Cristo das nossas vidas. É o Senhor da tua vida. É aquele que muda a situação de momento. Esta palavra fala que ela se renova a cada manhã. Aleluia. A Bíblia fala que ela se renova ao romper da aurora. Ela se renova a cada manhã. Ela está em vigor. Louvado seja Deus. Esta palavra é legítima e é digna de toda aceitação. Sobre esta palavra, se levante no chão e erga a sua cabeça. Sobre esta palavra, receba saúde para seu corpo físico. Sobre esta palavra, receba saúde para sua vida espiritual. Seja renovado, seja curado, seja transformado, seja liberto agora pela palavra de Deus, pelas boas novas de salvação. Paulo está repreendendo os crentes aqui, irmão, porque eles desviaram. O que tem de crente desviado, essa é a verdade. Os Gálatas desviaram. E Paulo está censurando esse grupo de pessoas a voltar ao Evangelho original. Você serve ao Deus verdadeiro e ao Evangelho original, que cura, que liberta, que transforma, que batiza no Espírito Santo e que leva o homem para o céu. Esse é o Evangelho original. É as boas novas de salvação. Glória a Deus. Olha o que Paulo fala, uma palavra dura. Os crentes hoje não querem palavra dura, né? Os crentes querem palavras que massageiam o seu ego, né? As pessoas estão querendo o tal do coach, é assim que se fala? O que é um coach, minha filha?
é um conselheiro, né? De falar, não, você está bonito, você é linda, você é bebê, essas frescuras. Mas pastor não é coach, pastor é arauto, é mensageiro. Você é ministro do Evangelho. A palavra não é minha, a palavra não nos pertence, a palavra é de Deus. E nós não podemos trazer palavra motivacional. O que não é palavra motivacional? Nós não somos o coach, não. Nós somos pregadores de boas. Olha aqui o seu Paulo aqui, pegando pesado aqui no versículo 3. Sois tão insensatos. O que é uma pessoa insensata? Uma pessoa sem juízo, uma pessoa sem siso, uma pessoa inconsequente, né? Uma pessoa que começa a fazer uma coisa certa, depois desvia e faz tudo errado. Começa certinho, depois faz tudo errado, né? Vós sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, vocês começaram a fazer certo pelo Espírito. Vocês ouviram a mensagem, a pregação da fé no Espírito. Aleluia, louvado seja Deus. Vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Vai a pergunta, né? Acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto? Esse povo aqui passou por momentos difíceis. Esse Paulo está dizendo que talvez tenha perseguição. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi vão? Irmão, é momento de nós vivenciarmos as maravilhas de Deus na nossa vida. É momento de vivenciarmos os prodígios de Deus na minha vida, na sua casa, na sua família. Comece a fazer a obra pelo Espírito e permaneça no Espírito. E não desvie. Não desvie para outro tipo de doutrina. Continue pela fé. Se você recebeu outro tipo de evangelho, desconsidere, porque Paulo falou ainda que nós mesmos preguemos outro evangelho, ou que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho a qual nós não anunciamos. Considere como anátema. Considere essa pessoa sob julgo de maldição. Ela está sendo maldita das coisas divinas, porque tem adulterado, tem mudado a originalidade do evangelho. E o evangelho não se muda. O evangelho continua o mesmo. Lá no tempo de Paulo, de Pedro, de João e de Tiago, continua o mesmo. E a igreja neotestamentária continua aqui na terra, pregando que Ele salva, que Ele cura, que, como João Batista falou, que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Esse a qual vos anuncio, que eu diminua e que ele cresça. Eu prego o Evangelho, batizo do arrependimento, mas esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ainda há batismo do Espírito Santo, se o crente verdadeiramente se consertar com Deus e viver uma vida digna diante de Deus. O verso 5: esse aquele aqui é Deus, viu? Aquele, pois, que vos dá o Espírito. Quem é que dá o Espírito? É Deus. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós. Você crê que Deus dá o Espírito e opera maravilha no seu meio? Você crê? Não, uma palavra está dizendo, ela está em vigor, ela se renova a cada manhã, né? Ao romper da aurora, ela vai se renovando, ela continua em vigor. Aquele Deus, o Senhor Deus, que dá o Espírito, aleluia, e que opera maravilhas entre vocês, ou faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? É pelo ritual ou é pela fé? Que eu vou fazer promessa para isso, é assim? É assim? Que eu vou, é assim, vou jogar o sal? Não, não é assim não, rapaz. É
no Senhor Jesus Cristo, que Ele que começou a boa obra, Ele vai concluir na sua vida. Aleluia. Que o Deus que opera maravilhas entre vós, aquele que dá o Espírito opera maravilha. Se nós orarmos, se nós buscarmos a face do Senhor, o Senhor irá operar maravilhas no nosso meio, operará maravilhas na sua casa, e onde você andar, seja nas ruas, seja nas avenidas, seja em qualquer lugar que você estiver, eles sentirão a glória de Deus na sua vida. Sentirão a glória de Deus na sua vida, porque Deus está contigo. Aleluia. Aqui no versículo 6, vejamos, pois, a experiência que Abraão teve, né? A experiência que Abraão teve. Aqui o apóstolo Paulo faz, ele cita Abraão, ele expõe Abraão, como que Abraão creu, né? Pela fé. Então a experiência que Abraão teve com Deus. Você já teve alguma experiência com Deus? Deus fez alguma coisa na sua vida já? Né? Não precisa, né, entrar dentro de um como é o nome daqueles negócios que tem na televisão lá que o camarada fala? É confessionário? Como é que é o nome daquele negócio que os padres têm lá? É confessionário? Não precisa disso. Não precisa disso. Não. Né? Aí o cara te envia uma penitência e faz. Quem faz o quê, rapaz? Né? Quem pagou o teu pecado foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Se você confessar o teu pecado, Ele te perdoa. E se você abandonar, é claro, evidentemente, né? Não pode continuar nas práticas das mazelas deste mundo hostil e divorciado de Deus. Veja só o que diz o versículo de número 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso o que? Foi lhe imputado como o que? Justiça. Isto foi lhe imputado como justiça. Certa feita Abraão sai à noite, e Abraão sai e Deus fala com ele: Abraão, pois não, Senhor. E ele olha para o céu, e ele orou: conte as estrelas do céu, se tu as podes contar, assim será a tua descendência. Abraão, olha para a areia da praia, vê se tu as podes contar, assim será a tua descendência. E a Bíblia fala que Abraão creu no que Deus falou para ele, e isso foi lhe imputado, foi lhe colocado como justiça. Abraão creu nesta palavra, e Abraão creu pela fé. Como é que crê? Como que as coisas funcionam pela fé? As coisas ainda não aconteceram na sua vida, fé é isso, as coisas ainda não aconteceram, o milagre ainda não foi gerado, não aconteceu o milagre, mas você acredita que aquele que opera maravilhas, que aquele que dá o Espírito é o operador das maravilhas, e pela fé você crê que o Espírito está na sua vida, que ele opera maravilha, você crê que ele vai fazer. Isso ainda não aconteceu, mas lá na frente irá acontecer, porque você creu. Louvado seja Deus pela promessa, porque Deus prometeu, e aquele que prometeu é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura o Senhor diria e não confirmaria? Louvado seja Deus. O Senhor não é filho do homem para que minta. Aleluia. Então a Bíblia fala que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O verso 7: sabei, pois, que os que são da fé. Quem é da fé aqui? Louvado seja Deus. Quem é da fé? Você é da fé? Somos da fé? Ou nós somos da religião? Nós somos da religião ou nós somos da fé? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: sabei, pois, que os que são da fé são o quê? Filhos de Abraão.
você é filho de Abraão? Vou te provar, porque o meu xará que falou que você é filho de Abraão. E ele vai provar como nós somos. Pela fé. Você está aqui nesta noite por quê? Pela fé. Senão você não viria aqui. Se o Espírito de Deus não tivesse falado com você, você não viria para cá. Ninguém vem para a casa de Deus se não for pelo Espírito. Foi o Senhor que te trouxe nesta noite para reconstruir a sua vida. Foi o Senhor que te trouxe aqui para falar contigo, para curar as tuas feridas, aleluia. Foi o Senhor que te trouxe aqui para falar para você que Ele vai prosperar o teu caminho, louvado seja Deus. O Senhor vai prosperar o teu caminho, aleluia, louvado seja Deus. Bendito é o Cristo poderoso. O irmão me ouve bem? Irmão Caetano, o senhor me ouve bem? O senhor me ouve bem? O senhor está me ouvindo bem? Levante tua mão, levante a tua mão direita, levante, pode levantar. O Senhor Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai te surpreender na terra. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai fazer uma coisa nova na sua vida. O Senhor vai te levantar. O Senhor vai te curar. O Senhor vai trabalhar no teu coração. O Senhor vai tocar no alto da tua cabeça, a planta dos teus pés. Aleluia. E o Senhor vai operar na sua vida. O irmão crê? Gostei. Creio com firmeza. Creio. Falou comigo. Creio. Palavra culta. Creio. Inteligente. Tem que crer. Deus é bom. Deus não desampara ninguém. Davi que fala isso. Fui moço, agora sou velho. Estamos caminhando para isso. Fui moço, agora sou velho. Mas nunca vi o justo ser desamparado por Deus, e nem a sua descendência, nem os teus filhos e os filhos dos teus filhos, a mendigar o pão. Isso que é Deus, né? Cuida de você, dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, por amor a você. Aleluia, louvado seja Deus. Então, todos que são da fé são filhos de Abraão. O versículo do número 8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Quem são os gentios? Os não judeus, os estrangeiros, aqueles que não nasceram da linhagem de Abraão. Aleluia. E tendo a Escritura previsto, falado, que Deus havia de justificar pela fé, não pela lei, mas pela fé, os gentios, anunciou primeiro o Evangelho. O que é Evangelho, irmão? Boas novas. Deus anunciou as boas novas primeiro a quem? Aleluia, louvado seja Deus. A Abraão. Deus falou o Evangelho, as boas novas a Abraão, dizendo: todas, no plural, as nações serão benditas em ti. Então, todas as nações serão benditas em quem? Em Abraão. Em ti, Abraão. Ué, está falando que todas as nações, não, nem os descendentes na carne, legítimos, árabes, judeus e outros povos que existem por aí, que são descendência de Abraão. Aqui está falando daqueles que não são, serão benditas em ti. E aqueles que são da fé são descendência de Abraão. E os que são da carne não são. Está falando de salvação. É espiritual. Às vezes o camarada é legítimo, mas ele não aceita a verdade, não vai ser salvo. Agora aqueles que pela fé creem serão salvos. Louvado seja Deus.
em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. De sorte que os que são da fé são benditos com o quê? Como é o nome do negócio aí? Fala alto. Com o crente. Está escrito crente. Hoje está com as mãos. É crente. Aleluia. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Tem crente nessa noite aqui? Aleluia. Você é um crente de verdade? Ou você é um crente meia boca? Você serve a Deus de verdade? Serve a Deus e a Baal ao mesmo tempo? Você é crente 100%? Você é de Cristo 100%? Ele na sua vida? A sua casa está de pé porque você é um crente pela fé? Como o crente Abraão. O versículo 10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo do quê? Da maldição. Aqueles que seguem o rito, a religião, o evangelho clandestino. A palavra clandestina são malditos, está sendo junto de maldição. Ah, mas ele é bonzinho. Não tem esse negócio de bonzinho. Nenhum bonzinho entra no céu, não, meu filho. Quem te falou que bonzinho entra no céu? Algum bonzinho não entra. Não entra bonzinho no céu, não, rapaz. Para entrar no céu tem que aceitar Cristo como Salvador. Tem que se arrepender. Porque o homem em si não consegue ser salvo. Foi Cristo que falou isso. Então, os discípulos falaram, então é impossível isso aí, é quase que impossível, então é melhor não fazer isso. Jesus Cristo falou, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, aqueles que vivem debaixo da lei, estão debaixo da maldição. Louvado seja Cristo. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Para o quê? Para fazê-las. Foi aquilo que Paulo falou aqui para Pedro. Agora nós estudamos no capítulo 2. Os camaradas corriam lá no Tiago, daqui a pouco foi chegando o pessoal de Pedro, eles saíram fora e deixaram os coitadinhos dos estrangeiros de lá, né? Aí, e fala até que o tal do Barnabé dissimulou, caiu fora também. Aí Paulo pegou e repreendeu o Pedro na frente de todo mundo, né? Dizendo: você é judeu e quer que os estrangeiros vivem como judeus se você não vive? Para de hipocrisia, rapaz! Não é pela obra da lei, é pela pregação da fé. É por Cristo que você é salvo. Ninguém entra no céu se não quiser, irmão. A coisa mais fácil é entrar no céu, porque quem tem a chave do céu é Cristo. Se você for a Ele, Ele vai te aceitar. A Bíblia que fala não sou eu, aquele, vou falar bem devagar, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você vir, Ele abre a porta, Ele te perdoa. Se você crê nele, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Cadê os salvos aqui nesta noite? Para glorificar o nome desse Deus bendito. Aleluia, desse Deus poderoso. Aleluia. Então, o religioso, ele fica com mente, mas ele não faz, ele põe o outro fazer, e o outro ele não faz, não consegue. Foi o que eles falaram para os fariseus: hipócritas, vocês obrigam o povo a carregar uma carga que o povo, que nem vocês aguentam com o dedo mínimo, vocês não aguentam. Cambada de hipócrita, é pela fé, irmão.
Você é justificado porque você reconheceu que com a sua força não dá. Você reconheceu que você é um pecador. Você reconheceu que você precisa da misericórdia, porque está escrito que a misericórdia me acompanhará todos os dias de minha vida. Como é o nome? Tua misericórdia, tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Salmo 23, o versículo número 5 ou 6, né? A tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. A misericórdia de Deus está sobre a sua vida. A fé, pela fé. Continue assim, nessas pisadas, pela fé, servindo ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O versículo de número 11. Será que vai dar tempo de terminar? O versículo 11. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Se você é justo, você não vai crer na sua justiça, você vai crer em Deus. É Deus que vai fazer na sua vida, é Deus. Os homens abrem a boca com prepotência, com arrogância, lançando palavras sem não saber se vai chegar no outro dia. Agora a gente não, os crentes já é diferente. Se Deus permitir, se Deus quiser, se for a vontade dele, nós estaremos buscando o Senhor. Louvado seja Deus. O versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá, pela lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque a lei, ela nos condenava. A lei nos mostrou que nós somos pecadores, insanos, não é verdade? Inveterados. Esta é a grande verdade. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não pode, não faz. A lei te mostrou que você é transgressor. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Cristo fazendo maldição por nós. Como assim? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo morreu na cruz do Calvário, no madeiro. Todos aqueles que eram pregados para morrer no madeiro, era pena capital, pena de morte para criminoso, para aquele que cometeu um delito muito grave. O camarada era pendurado na cruz. Era a sentença dos romanos, a cruz era a morte mais trágica, demorava o cara morrer, o cara pregado. Então, todos aqueles que foi pendurado no madeiro é maldito. Cristo se fez maldito. Para quê? Para nos limpar. Cristo levou o seu pecado. Cristo levou as maldições hereditárias da primeira, segunda, terceira, quarta geração. Ela caiu na cruz, porque você aceitou a Cristo. E a maldição que estava na sua vida, a maldição que estava na sua família de gerações passadas, ela foi transferida para a cruz do Calvário. Viu? Ela foi transferida lá. Ela foi a morte vicária, a morte substituta, foi para lá, para a cruz. Hoje você não deve mais nada. Sabia? Por quê? Porque você está nos pés de Jesus. Você está jogado aos pés de Jesus. Suas lágrimas banham os pés de Jesus. Glória a Deus. Glorificado seja o nome de Cristo. Ele é bom a todo tempo. Cristo se fez maldição e te perdoou e me perdoou. O versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Vem cá. Para que a bênção de Abraão. Quem é a bênção de Abraão, meu filho? Não. Para que a bênção de Abraão chegasse até nós, aos gentios. Quem?
Abre a boca e fala alto. Ó, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, aos estrangeiros. Quem é a bênção de Abraão? Cristo. Abre a boca e fala Cristo, Cristo, Cristo. Né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de quem? Do descendente. Do descendente. Quem é esse descendente? É Cristo. É aqui que ele está dizendo. Para que a bênção de Abraão, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Quem recebeu a promessa do Espírito aqui? Você recebeu? Aleluia, a promessa do Espírito através da bênção de Abraão, que é Cristo. Aleluia. A bênção do Deus de Abraão está sobre sua vida. Tome posse, irmão. A bênção do Deus de Abraão está sobre a sua vida, está sobre a sua casa. A bênção do Deus de Abraão está sobre a sua vida, meu filho. Aleluia. Sobre a sua casa. Louvado seja Deus. Versículo 15. Irmãos, como o homem fala, Paulo falando na sua nação, se o camarada, para falar de testamento, que ele entendia de alguma coisa de lei, né? Paulo era meio advogado, né? Ele está falando como homem. Aqui está dando um parecer dele como homem, porque o que aconteceu na época, Paulo entendia de leis, né? De lei, melhor dizendo. Irmãos, como o homem fala, o versículo de número 15, a lei não pode invalidar a promessa. A lei não invalida a promessa, que é Cristo. Então Paulo está dizendo, irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem, aqui está falando de direito, se o pensamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Está lá no testamento, vou deixar $1 bilhão para eu, Cristina. Está testado aqui, ó. Ninguém vai anular, se for legítimo, né? Então está dizendo aqui, irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula e nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a quem? A Abraão e a sua posteridade. A sua posteridade. Não diz as posteridades. Quando se fala a posteridade, não as posteridades, está falando de Cristo. A posteridade. A posteridade de Abraão é Cristo. Não as posteridades seriam os seus descendentes legítimos, seus filhos. Louvado seja Deus. As promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Através de Cristo, a salvação veio da humanidade, né? Através de Abraão, do tronco de Abraão, dos descendentes de Abraão, veio o Senhor Jesus Cristo para perdoar toda a nossa iniquidade. A Bíblia fala que o sangue de Jesus, ele comprou para Deus povos, tribos, línguas e nações. Louvado seja Deus. Então a posteridade é Cristo. Mas digo isto, verso 17, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, esse testamento anterior é a lei, confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, ou seja, Deus deu a Abraão 430 anos depois, veio atrás de quem? Vocês lembram? A lei. Deus falou com Abraão e veio 430 anos depois de Abraão. Moisés, no Monte Sinai. A lei veio 430 anos depois. Vou ler o versículo 17 para vocês entenderem. Mas digo isso que,
tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois de Abraão, não o invalida de forma a abolir a promessa. A promessa é quem? É Cristo, né? Esse testamento antigo não anula a promessa, porque ela foi profetizada por Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, se você aceitou a Cristo, a tua casa é bendita. Já pensou nisso, irmão? A tua família é bendita, teus filhos são santificados, porque você aceitou a Cristo. Louvado seja Deus. Porque se a herança, verso 18, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, tendo a promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Agora olha o papel da lei, no versículo 19, nós vamos ver o papel da lei, o que servia a lei. Logo, para que a lei? Para que serve a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, por causa dos pecados, até que viesse a posteridade. Quem é a posteridade? Cristo. Olha que coisa linda. Logo, para que a lei? A lei foi colocada e foi ordenada por causa dos transgressores, até que viesse Cristo para abolir essa lei, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Louvado seja Deus. Na mão de alguém que media. Cristo é o Senhor, é o nosso Deus, é o nosso pastor, é o bispo de nossa alma. Coisa linda. Aleluia. Ora, versículo 20: o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Ou seja, o medianeiro é de todos. Ele fez esse papel de mediar entre o homem e Deus, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus. A lei que foi colocada por Moisés é contra as promessas de Deus. Paulo está dizendo de nenhuma sorte. Não é não. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar da vida a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, aos que creem. Se você crê, você está justificado, né? Eu vou contar esse testemunho, depois vou falar de novo. Eu conversei com um rapaz esses dias atrás, ele disse: a falta de conhecimento é uma coisa muito grande. Ele tem um problema de vício de cigarro, mas está na igreja, bonitinho, vai para a igreja. Eu falei: continua. É casado no cartório, certinho, bonitinho, e disse que tinha vontade de casar na igreja. Eu falei: então por que tu não casa? Não, porque eu preciso me consertar primeiro. Eu falei: como é que é? Hein? É? O quê? Eu preciso se consertar para casar. Como assim? Na igreja? Quem te falou isso? Quem te falou isso, meu filho? Eu falei: você não tem pastor, não? Pastor não sabe explicar a palavra. Rapaz, você quer a bênção do homem, não quer a bênção de Deus? Vai lá, meu filho. Você pode casar. Recebe a bênção do Deus de Abraão sobre sua vida. Recebe a oração do ministro de Deus por imposição de mão e faça a aliança diante de Deus. Aí hoje ele me falou: ó, eu vou casar. Eu não sei se é 17 de dezembro, já marcou 17 de dezembro, 17 de janeiro. Eu já dei o seu convite preparado. Falta de conhecimento é um negócio. Tem um monte de gente das igrejas que não tem conhecimento, isso é um problema. Vai nas igrejas e vê os caras pulando para lá, mas eles não entendem de nada, não conhecem Bíblia. Por isso tem um monte de gente padecendo, porque não tem conhecimento. Nós que somos crentes, a promessa foi feita para nós, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, todos pecaram, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo
fosse dada aos crentes. Aqui quando fala é crente, não está falando se é judeu, se é grego, se é romano, se é europeu, se é americano, não, se é asiático. Está falando para os crentes em qualquer lugar, seja na Ásia ou seja na América, onde existir um crente que aceita Cristo, ele é justificado e a promessa é sobre a vida dele e sobre a família dele. Vocês estão me entendendo? Aleluia, louvado seja Deus. O versículo 23 está falando sobre a tutela da lei. Foi para nos conduzir a Cristo. O camarada que antigamente vivia na doutrina religiosa, ele era religioso. Tem um monte assim de religioso, que eles têm a doutrina deles, eles são sinceros, tem gente sincera, tem gente que faz aquilo com sinceridade, de verdade. Deus conhece, sabe que é sincero, mas está na tutela da lei. Agora, essas pessoas sinceras, de verdade, você acha que Deus fica devendo favor para alguém? O Espírito Santo alcança essas pessoas e traz ela para o conhecimento da verdade. Traz, não tem como. Paulo não era zeloso da lei, ele fala, eu era muito mais do que os jovens da minha época, eu sobrepujava eles muito mais do que o judaísmo, do conhecimento da lei, até que eu encontrei a promessa. E quando eu trombei com a promessa, eu caí no cavalo, fiquei 3 dias cego. E depois que o ungido colocou a mão na minha, cuidado dos ungidos, né? Fica mexendo com o ungido não. Coloca, que o ungido colocou a mão, esse negócio é complicado. Colocou a mão na cabeça do tal do Paulo, do Saulo, e ele voltou a ter a visão, e imediatamente ele foi batizado. E daquele momento em diante ele começou a dar as boas novas do que Deus tinha feito na minha vida. Você tem falado o que Deus tem feito na sua vida? Você tem testemunhado das grandezas de Deus na sua vida? Aleluia. Então, a tutela da lei, ela foi para nos conduzir a Cristo. Versículo 23, já para nós encerrarmos. Mas antes que a fé viesse, quem é a fé, irmão? É Cristo. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para que a fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos servia de aio. O que é aio? O que é esse seu aí? Tutor, né? Era tutor, né? Paulo, o tutor de Paulo era quem? Gamaliel. O aio de Paulo era Gamaliel. Ou seja, de maneira que a lei nos serviu de tutor, de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos o que? Justificados. É pela fé, irmão. Não adianta penitência, não adianta amarrar pé de coelho, não adianta ir no macumbeiro, não adianta ir na benzedor, não. É pela fé. É Jesus. Você vai orar no nome de Jesus. Senhor, eu vou fazer esta obra, se for da tua vontade, realize o teu querer, no nome de Jesus. Senhor, coloque o anjo para defender a minha entrada e a minha saída, em nome de Jesus. Não está escrito isso no Salmo 121, lá embaixo? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor te livrará de todo o mal, porque Ele tem guardado a tua entrada e a tua saída. Por que o inimigo não te matou? Porque Ele tem colocado o anjo forte na frente. Por que Ele não me destruiu ainda? Porque Ele colocou o anjo forte na frente. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É o versículo 26? Ou 24? 25? Mas depois que a fé veio, quem é a fé? Depois que Cristo veio,
já não estamos debaixo da tutela. Já não estamos debaixo de tutela nenhuma, rapaz. Você não precisa mais de nada disso, não. Você vai direto a Ele. Você vai direto a Ele. Né? Você não precisa de chegar lá para o homem, ó, aconteceu isso. Não, você vai direto a Ele. Ora direto a Ele, que Ele te perdoa. Depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, da tutela. Porque todos sois o quê? Filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Levante a mão agora. Presta atenção. Presta atenção nesse negócio. Esses que é filho de Deus. Toma cuidado. O versículo de número que eu estou lendo aqui, 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Para ser filho de Deus, tem que estar em quem? Em Cristo Jesus. Senão, não sou não é não, meu filho. É não. Você é uma criatura. Uma criatura de Deus. Só isso que tu é. Criaturinha de Deus. Mas como que eu faço para ser filho de Deus? Aceitando a Cristo como Salvador. Como que eu faço para aceitar Cristo como meu Salvador? Reconhecer que Ele é teu Salvador, que você precisa dele, que não é o teu braço, que não é a tua inteligência, que não é a tua sorte, que não é a tua conta bancária, que essas coisas são efêmeras, são transitórias da terra, vai ficar aí sem memória. Você tem que reconhecer Cristo, porque nós estamos aqui apenas por um momento, e posteriormente nós iremos estar com o Senhor para toda a eternidade. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em quem? Em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, se você foi batizado, você crê, né? É o que está escrito, irmão. A gente não pode alterar o que está escrito, porque se você alterar, é maldição, não é? Aí é lei, aí você está na tutela aí do aio aí, levou tudo, né? Então é preciso, para ser filho de Deus, aceitar Cristo, ser batizado em Cristo Jesus, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Olha só que interessante aqui o versículo de número 29, 28, né? E 29 encerra. Quando fala aqui, ó, que nós precisamos de Cristo para ser filho de Deus e ser batizado em Cristo, veja aqui que Paulo diz: nisto não há o quê? Judeu, não depende de raça, nem grego, nem europeu e nem asiático. Não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aí tem os machos aqui: mulher não pode pregar. Está dizendo que mulher é uma coisa só aqui? A mulher não pode ser, que não pode ser, é teu nariz que não pode ser. É o teu nariz que não pode ser, sua besta fera, né? A Bíblia está dizendo: não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, ou seja, não há homem nem mulher, porque todos vós, todos vocês, sois um em Cristo Jesus. Para nós finalizar, 29. E se sois de Cristo, você é de Cristo, irmão? Eu sou. Com muito orgulho, com muito amor, com muito carinho, há 33 anos. Onde vou, eu falo isso para todo mundo abertamente. Em qualquer lugar, viu? Qualquer lugar. Minha fé é o mais importante. O maior bem que eu tenho é minha fé. É a única coisa, o
bem valioso que tem a fé. Qualquer lugar, seja com um homem pequeno ou um homem grande, Cristo. Se sois de Cristo, então sois descendência do quê? Oxe, nós somos de Cristo, somos descendência de Abraão. Sabe por quê, irmão? Porque vamos estar lá no céu com Abraão, Isaac e Jacó. Essa é a verdade. Se você é de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme o quê? A promessa. Você é herdeiro. Você nasceu para governar. Você nasceu para triunfar. No nome de Jesus, não desista da carreira da fé. Desista de tudo, menos de Cristo e da fé. Desista de tudo, menos de adorar o Senhor. Faz igual o velho Jó, na cinza e no pó, deitando cinza sobre a cabeça, coçando o seu corpo num caco de telha, mas abriu a sua boca santa e falou: o Senhor deu, o Senhor o tomou. Tudo era de Deus. Nu vim do ventre de minha mãe, e nu retornarei para o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele na sua vida, não desista. Vamos orar a Deus.